E agora a gente volta a falar ao vivo com a repórter Juliana de Paula, que acompanha o velório da quinta vítima desse atirador da Catedral de Campinas. Oi, Ju. Oi, Ivan, a gente te chamei de novo porque a gente está aqui agora com um dos filhos do seu Heleno. Ele tinha 9 filhos e um deles é o seu José Severo Alves, que está aqui ao meu lado. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em falar com a gente ao vivo, seu José, sobre esse momento tão difícil. O senhor me contava que vocês moravam aqui, mas seu pai realmente gostava demais da catedral. Agora, o que aconteceu naquele dia? Quase que ele não vai para a igreja, seu José? Quase. Ele, por 2 vezes, fiquei sabendo que ele foi até o ponto para pegar o coletivo e por 2 vezes o coletivo não foi embora e ele afinal ficando. Diz que ele voltou para casa irritado porque ele queria comparecer à igreja. Devido a ele ser elétrico, não parar mesmo, ele, na dúvida dele mesmo, ele resolveu retornar novamente, qual teve êxito e foi para a igreja. E a hora que eu cheguei em casa, ainda perguntei para a mamãe, perguntei por ele, ela falou, não, ele foi para Campinas e foi para a igreja. A gente se sente até aliviado. Eu fiquei bem leve quando ele falou, ele foi para a igreja. Então eu falei, ele foi minimizar um pouco, né? Porque dentro de casa ele é na correria. Uma hora ele está caminhando na rua, está andando em cima da casa, enfim, ele não para. E, então ele indo para a igreja, eu falei, ele foi lá refletir um pouquinho e descansar, né? Só que aconteceu o contrário, né, seu José? Isso, ele, devido a ele frequentar muitas vezes, a gente não espera o que realmente aconteceu, que realmente fosse acontecer dentro de uma igreja ainda, né? E na rua você espera de tudo, menos num lugar desse. Infelizmente, aconteceu, a gente não pode entender, porque por várias vezes foi evitado dele, né? Foi evitado, mas devido à persistência dele em ir, conseguiu ir para se refletir um pouco, refrescar a cabeça dele, afinal acontecendo esse trajeto. Seu José, a família toda está reunida aqui, a sua mãe não conseguiu chegar ainda aqui porque realmente está muito mal, são 60 anos juntos, né, de casados. 64 anos juntos. Como que está sendo para a família esse momento? O senhor me falou ainda agora que a sua ficha ainda não caiu. E eu acredito que para os outros também. Eu estava trabalhando quando recebi a notícia, né? E quando cheguei em casa, fui conversar, realmente bateu a notícia que tinha recebido. Mas, devido a eu não estar em casa, dava a impressão que ele tinha saído, era só uma conversa. Ele vai bater no portão e entrar a qualquer hora. Essa é a sensação? E era a sensação. Mas aí, mamãe falando, a sobrinha, outros conversando. Tinha uma sobrinha minha que estava no telefone, já conversando com outras pessoas já sobre isso daí. E eu passei a acreditar no que realmente estava acontecendo, né? Aí eu liguei a televisão e através do programa do... Fica, o seu José, nesse momento, o senhor, inclusive, só para a gente poder concluir, o seu pai, para o senhor e para toda a família, é um herói? Filha, ele ia 10 vezes. Ele ia 10 vezes. Por primeiro, o heroísmo dele é 9 filhos para criar, que não é fácil, né? E nós sempre trabalhamos na construção civil, né? Então, o heroísmo dele. E o heroísmo dele ter criado para ver todos nós crescido, cada um fazer o seu trabalho. E o heroísmo dele do dia a dia em batalha, porque ele sempre trabalhou, ele nunca deixou nós na mão. Tanto que nesta casa que tem aqui em Dayatuba, que ele construiu, se for falar, ele construiu sozinho, porque ele não esperava uma ajuda. Aí se falasse, eu vou aí ajudar você, quando chegasse lá ele já tinha feito
E por fim, o último heroísmo que foi o que acabou, infelizmente, o levando à morte, né? Isso, né? Esse heroísmo dele em tudo. Ele achou que poderia ajudar, né? Então esse heroísmo dele afindou levando a essa tragédia aí, da qual foi a fatalidade. Seu José, muito obrigada por essa conversa com a gente. Fica aqui os nossos sentimentos de toda a equipe do jornalismo da VTV, de todos nós que acompanhamos esse caso tão triste, e que o senhor e sua família possam realmente superar isso, certo? Muito obrigada. Vamos lutar para isso. Van, tá aí então a gente batendo esse papo com o seu José, um dos filhos do seu Heleno. É realmente muito complicado, é muito difícil. Eu falei que ele é um homem muito forte, né, por estar até aqui conversando com a gente. Ele falou que forte mesmo é o pai dele, né, que passou por tudo isso, que lutou até quando pôde, apesar de ser um senhor de 84 anos, lutou o quanto pôde para sobreviver, mas infelizmente não foi possível. E fica essa imagem tão maravilhosa desse pai para toda essa família. É assim que a gente então encerra a nossa participação de hoje. Van, eu volto com você no estúdio. É isso mesmo, Ju. A gente agradece também ao seu José por conversar com a gente aí nesse momento tão difícil. E fica aí, sim, os nossos sentimentos por toda essa tragédia. Obrigada, Ju, pelas suas informações.